Bom, depois do histplot, nós temos o KDE-plot, que o que ele faz é plotar apenas o histograma com uma curva de densidade. Então, se eu pegar aqui, lá do meu começo do histplot, for aqui no meu KDE-plot, eu vou substituir o hist por KDE, e agora, deixa eu tirar o beans, porque o beans não existe nesse caso. A gente vai ver só a curva de estimativa aqui, tá? E você veja que a curva de estimativa do Seaborn parece ser muito mais razoável do que a curva que a gente tinha visto no Pandas, que se você lembrar, ele tem caudas maiores lá no Pandas. E, na verdade, o KDE-plot ele tem alguns parâmetros interessantes. Então, por exemplo, você consegue ajustar, por exemplo, o quão sensível a ruídos ou o quão sensível à quantidade de pontos eu quero que essa curva seja. Então, eu consigo fazer esse ajuste, por exemplo, colocando aqui bw adjust igual a ponto 2. E aí, ao fazer isso, ele vai se sensibilizar mais, e aí vou voltar aqui no histograma, com cada um desses pontos. E aí, por isso, ele fica com essa cara um pouco mais de chacoalhada. Porque é como se cada uma daquelas barras estivesse sendo cada vez melhor representadas aqui nos meus dados. Obviamente, se eu tenho para ele ser mais sensibilizado, eu também tenho para ele ser menos sensibilizado, que é, por exemplo, colocando esse valor 5, aí você veja que ele está quase uma distribuição normal. Eu também consigo adicionar um parâmetro de cut, colocar aqui, por exemplo, o valor 0, e aí o que o valor de cut vai fazer, se você olhar aqui nas minhas configurações, ele vai adicionar um multiplicador que vai tornar ele mais ainda suave nos meus extremos. Então, se eu tirar o cut, vamos tirar aqui o cut, você está vendo que ele está indo aqui do valor menos qualquer coisa até o valor 12. Agora, se eu colocar o cut, ele vai remover esses valores extremos, porque ele está tirando a sensibilidade com relação à minha distribuição. E o KDE-plot, tal como o que a gente viu no histplot e todos os outros gráficos do Seaborn, que a gente vai ver, ele também permite colocar um parâmetro de RUI aqui. Então eu consigo plotar as várias curvas ao mesmo tempo. Aí você já consegue ver que é mais simples de vê-las. Como a gente viu também no histplot, a gente tem um parâmetro aqui de stack. Então eu vou colocar aqui esse carinha. Eu vou colocar aqui multiple igual a stack. E aí eu consigo empilhar as minhas distribuições para ver a representação dessas distribuições no todo. E aí tem uma outra maneira interessante de eu enxergar a minha distribuição, que ao invés de usar multiple stack, é usar um multiple fill. E aí eu vou ver no todo qual que é a representatividade das partes. Só que aí note que o todo, ele é como se fosse cada bin, em cada pontinho aqui de dado que eu tenho, algum ponto, qual que é a representatividade de cada um dos grupos de escola no meu todo. Então eu não consigo saber quão representativo é o grupo de escolas que tem IDEB 6 no todo, mas eu consigo saber no grupo de escolas que tem IDEB 6 qual que é a representatividade do estadual, federal e municipal, qual a representatividade de cada um dos grupos de escola para esse grupo especificamente. O KDE-plot também vai me permitir mostrar a curva, os gráficos de curva cumulativa. Então, vou vir aqui, vamos deixar o RUI, só que agora eu vou deixar o meu cumulative igual a true. E aí a gente tem os gráficos de frequência cumulativa. A gente sabe que a gente tem que mudar o common norm para falso aqui, para ter cada um desses caras sendo mostrado individualmente, e a gente consegue visualizar os meus gráficos de frequência cumulativa aqui para cada uma das minhas escolas de uma maneira muito mais suave do que a gente viu no histograma.
Tal qual o histograma também, e aí eu vou subir aqui para a gente pegar esse exemplo que está fácil, para não ter que ficar reescrevendo o código, né? A gente consegue aplicar um log scale, então eu vou colocar aqui, cadê plot? E aí veja, ele tem a minha suavização no escala de log, e ele também permite plotar vários caras ao mesmo tempo. Só que aí a grande diferença é que a gente vai enxergar um dos gráficos que a gente já viu, na verdade, que é, vamos colocar aqui, log scale, vamos trocar esse cara aqui por ideb aí, para ficar mais bonitinho. Vamos colocar aqui log scale true e false, porque não preciso do meu ideb aí sendo colocado na escala logarítmica. E a gente vai ver um gráfico que vai demorar um pouquinho para plotar, porque esse gráfico é mais complicado de gerar, que é o gráfico de curvas de nível que eu tinha destacado. Então veja que aqui, quanto mais próximo desse centro, maior a concentração do número de pontos. Então a gente consegue ver como que está a distribuição tendo em vista duas variáveis. E uma maneira que eu gosto, e é muito bonita e chama a atenção de você mostrar esse cara aqui, é fazendo a coloração desse cara. Então eu posso mudar aqui o parâmetro de fill igual a true, e aí, ao invés de mostrar as curvas como elas estão aqui, em que a gente sabe que o centro tem uma concentração maior de pontos, mas o fill true vai preencher isso aqui com um mapa de calor. Só que a gente pode colocar parâmetros para esse mapa de calor. Então eu vou colocar aqui um parâmetro que é trash igual a 0, levels igual a 100 e o color map como sendo Mako. E aí eu vou deixar isso rodando um tempinho, porque ele vai demorar para terminar. E aí vocês vão ver esse gráfico de mapa de calor, que a gente consegue ver essa mesma distribuição de pontos de uma forma diferente. É quase como se você estivesse olhando estrelas no espaço sideral. Então a gente vê onde está a maior concentração de escolas aqui, que aparentemente está com um número razoável, hein? 100 desktops? Não, 10 desktops. De 10 até entre 10 sei lá, 20, 30, mais ou menos, concentração de escolas, naquela nota de DEB de aproximadamente 6, que é a média do país, se eu não me engano. Então, cada plot faz as curvas de níveis, mas a parte mais interessante dele é justamente para plotar essas curvas combinadas, até porque a gente sabe que o Richplot também consegue colocar essas curvas de estimativa.